Bom dia, pessoal. Eu sou Georgia e vou apresentar o programa de hoje. Essa é a Rádio Nossa Senhora de Copacabana, 98.7 FM, programa Falando de AA, Alcoólicos Anônimos. Lembrando que pela web é possível acessar o programa pelo endereço eletrônico radionsc.com. O programa tem como propósito trazer mais informações sobre a doença do alcoolismo e de como funciona o programa de recuperação de Alcoólicos Anônimos. Então hoje a gente vai falar sobre maternidade e sobre mães e filhos em recuperação. Então eu estou aqui com a Cris e com o Pedro. Bom dia, pessoal. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Bom dia. Pedro, eu vou pedir para você ler o preâmbulo de Alcoólicos Anônimos para a gente, por favor. Preâmbulo de AA, Alcoólicos Anônimos, é uma irmandade de pessoas que compartilham suas experiências, forças e esperanças a fim de resolver seu problema comum e ajudar outros a se recuperarem do alcoolismo. O único requisito para tornar-se membro é o desejo de parar de beber. Para ser membro de AA não há taxas ou mensalidades. Somos autossuficientes graças às nossas próprias contribuições. A AA não está ligada a nenhuma seita ou religião, nenhum movimento político, nenhuma organização ou instituição, não deseja entrar em qualquer controvérsia, não apoia nem combate quaisquer causas. Nosso propósito primordial é o de mantermos-nos sóbrios e ajudar outros alcoólicos a alcançar a sobriedade. Obrigada, Pedro. Nossa, eu adoro esse preâmbulo. Obrigada. Bom, mãe e filha companheiros. Quem levou quem? Quem começou essa história de recuperação na família de vocês? Vamos entender um pouquinho como é que foi esse processo. Cris, você quer começar? Posso começar. Eu estou sóbria há 7 anos e 9 meses e eu já estava sentindo que eu sempre quis parar de beber, né? O álcool na minha vida era bem normalizado, vem de uma família que todos bebem e levam suas vidas, quer dizer, não era uma coisa tão... Eu não tinha nenhum alcoólatra, assim, que eu pudesse dizer, aquela pessoa está dando problema. Mas eu sentia um incômodo, queria parar de beber e não conseguia. Então, era aquele estilo de vida, vamos dizer assim, né? Onde o álcool sempre estava presente. E aí há quase 8 anos atrás, eu falei, poxa, queria dar um tempo. E no início, eu achava que era só, eu ia fazer ali um detox, mas foi ficando bom, foi ficando melhor. E aí eu vi que era bom ficar sem beber. E a vida melhora, né? Não era mais sobre beber, era sobre ficar sóbrio. Que interessante. Eu quero pegar num ponto que você falou assim, que a sua família não era uma família, como vocês falam aqui, disfuncional. Você diz, eles viviam bem, trabalhar. Explica um pouquinho, porque a gente tem essa visão do alcoolismo da pessoa que não funciona, né? Apesar de alguns outros membros já terem falado, mas fala um pouquinho mais sobre isso. O que é ser um alcoólatra funcional? Funcional, eu também, hoje em dia, com esses anos de sobriedade, eu já tenho uma outra relação com a palavra funcional, né? Porque o álcool, ele, quando ele é normalizado, no sentido que existe uma frequência, existe um hábito, um estilo de vida mesmo, onde o álcool ele vai decidindo por você. Então, na hora de escolher um programa de final de semana, se eu gosto de beber, não vou nem dizer se eu gosto de beber, eu vou sempre escolher o programa em função daquela situação, né? A festa que vai ter bebida, ou então vou no cinema, depois vou sair para beber. Então, os amigos, então tudo em volta, até ver a novela. Vamos ver o último capítulo da novela? Vamos, traz aí um. Então, eu comecei a ver que aquilo não estava legal e a funcionalidade de uma família, eu estou falando por mim. Sim, né? Claro. Ela aparentemente, ela funciona. Eu tinha meu trabalho, criava meus filhos, mas o álcool ele vai tomando conta de várias... É uma doença, né? Física, mental, espiritual e do comportamento.
Então, na medida em que você bebe, seu comportamento muda, sob vários aspectos. Eu não preciso dar um defeito enorme para entender que no meu caso, eu bebia, no dia seguinte eu tinha uma depressão, eu ficava mais difícil de pegar. De ressaca, né? Ressaca. E muitas vezes não tinha ressaca, mas tinha uma preguiça. O pessoal fala, depois dos 30, fala-se muito nessa piada, né? Depois dos 30 não é mais ressaca, é dengue. Né? Tem isso? É gripe, estou gripada. Eu fiquei muitas vezes gripada, peguei aqui uma rinite. Então você vai botando um monte de desculpa, né? Para as situações da vida e às vezes até um relacionamento, meu relacionamento não deu certo. Mas é regado a uma falta de sobriedade, uma falta de entendimento, uma falta de olhar a vida como ela é, porque, né, vai mudando mentalmente. A sua relação, não só a sua relação com o álcool é diferente, na medida em que você é refém de um estilo de vida, e a sua relação com as pessoas também. Sem dúvida. Eu vejo depois, agora, nesses quase 8 anos, 7 anos, 9 meses, que tudo mudou, né? Eu tinha o mesmo trabalho, bebendo e agora sem beber, e mudou tudo. Muda tudo. A sua disposição para trabalhar. A sua relação com a vida, né? Minha relação com a vida. Então, existe uma disfuncionalidade. No meu caso, não era eu dormir no banco da praça. Não era isso. Não era brigar. Eu não era uma pessoa agressiva. Mas eu comecei a ter uma dificuldade emocional, uma ausência. Às vezes eu não conseguia expressar, né, nos meus relacionamentos. Por isso que eu te falo, assim, para mim, eu queria parar de beber porque eu sentia esse meu distanciamento. E aí esse ponto, e o que tem a ver isso com a sua maternidade? O que o seu alcoolismo imprimiu na sua maternidade? Quais foram as consequências do seu alcoolismo na maternidade? Então, você percebe isso? Percebo. O que me salvou foi que eu casei cedo e não bebia. Eu comecei a beber mais. Eu já sabia que eu tinha esse histórico, né? De uma normalização da bebida. Acho até que eu não bebi durante os 15 anos que eu fiquei casada. Bebia sim, saía às vezes, bebia pouquinho, mas foi uma situação que me salvou. E a minha maternidade também, porque eu tenho 3 filhos. E depois que eu me separei, aí, os 10 anos seguintes foram... a doença, ela evolui, né? Eu era uma pessoa que, aparentemente, ali, tudo controlado, tudo legal, não sei o quê, mas me ajudou também essa sobriedade, né? A minha maternidade. Depois, eu comecei a ver, por isso, a vontade de parar de beber, que eu já não estava a mesma pessoa. Eu ficava um pouco ausente, as coisas que eu, talvez, os relacionamentos com os meus filhos, eu tinha que... Às vezes, uma coisa que eu tinha que entrar e ser mãe, eu falava, não... Deixa pra lá. Ver que eles estavam também em situações que não eram legais. Até a relação deles com a bebida. Os relacionamentos, as amizades. Educar, né? Fazer... ser presente. Eu acho que o álcool, para mim, ele me levava para uma ausência emocional. Sim, inclusive com os filhos. Inclusive com os filhos. Então, aparentemente, eu acho que, assim, a gente não teve grandes brigas, loucuras e tal. Mas eu percebia que eu ia me tornar uma mãe de filhos adultos sem relacionamento. Sem relação com os filhos. Sem relação com os filhos. Pedro, vamos lá. Me fala aí. Me fala aqui, Pedro. E você sentia isso? Vamos lá, você está sem beber há quanto tempo? Primeira coisa. Então, eu estou sem beber há 1 ano e 8 meses e 15 dias. Maravilha. E aí, assim, você sentia, mas você bebia desde há muito tempo? Você sentia essa ausência da sua mãe? Como é que foi isso? Como é que começou a sua história com o álcool? E essa percepção? Então, é interessante, porque eu lembro que, assim, quando a minha relação com o álcool e com a minha mãe, eu lembro da gente de um momento ali no início, assim, que devia ser um pouco o início que eu comecei a beber também,
uma coisa legal, assim, da gente estar bebendo junto, Sim. né? De tipo, poxa, que legal, a gente aqui bebendo. Eu lembro quando eu comprei uma bebida cara, que eu comecei a ganhar dinheiro na profissão, e aquilo ali simbolizar, né? O álcool sempre muito ligado ao sucesso, a uma conquista, né? E então, assim, começa sempre num lugar de Celebração, de né? de celebração, de afeto, né? E como minha mãe falou aí, progressivo, né? De repente, uma história que minha mãe conta sempre foi quando eu comecei a dar um ruim numa relação, aí ex-namorada só fala. Só um minutinho, Pedro. Acho que está dando um pouquinho de delay. A internet dele, não sei como é que tá a internet dele. Vamos lá. Pedro, você me ouve? Minha internet? Deixa eu sair do Wi-Fi aqui, que eu acho que o Wi-Fi é ruim. Lembrando aqui, gente, que a gente está aqui no estúdio, na Rádio Nossa Senhora de Copacabana, que é no Rio de Janeiro. E aí eu tô com a Cris aqui dentro do estúdio, mas Pedro não está no Rio de Janeiro, então ele está pela internet com a gente. Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência, que às vezes pode ser que tenha um problema técnico. Pedro, se você quiser desligar sua câmera também, talvez facilite, né? Eu acho que agora vai, porque o 4G é melhor que o Wi-Fi daqui. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, vamos nessa história. É melhor? Vamos te ouvir. Repete, então, que a sua mãe, uma história que sua mãe conta. Uma história que a minha mãe conta é que eu estava com problemas numa relação, porque minha ex-namorada falava que eu tinha problemas com bebida. E eu fui conversar com ela, a gente tomando uma bebida, e eu perguntando, você acha que eu tenho problema com bebida? E ela não tendo muita, assim, moral para responder ali, porque a gente estava exatamente bebendo e tal. E aí quando a minha mãe parou de beber, para mim foi um alívio, porque de fato eu vinha vendo uma questão ali, assim, quando a gente bebia junto, ela ia para um lugar, não que eu não fosse também, mas, enfim, então para mim foi um alívio quando ela parou de beber. Ia para um lugar, que lugar? Porque é possível que você... Para a gente poder, para os ouvintes poderem entender qual é o lugar que se vai quando está alterado. Um lugar de constrangimento, sabe? De tipo, assim, eu tá com essa minha ex-namorada e falar, minha mãe já tá daquele jeito. Ah, sim. Um lugar de humilhação, né? Que normalmente é um lugar que a gente entra quando fica muito alcoolizado e não lembra o que aconteceu. Aí manda para casa, vai para casa. E fica ali falando muito, né? Uma pessoa fora do tom, né? E aí quando ela parou de beber, para mim foi um super alívio, eu dei um super apoio, eu fui em troca de ficha da minha mãe no início e tal, só que aí rapidamente ela virou-se para mim e falou, você também tem uma questão. E aí foi quando eu falei, não, eu não, aí é muito bom isso. Ou não, você beleza, mas porra, eu não e tal. Eu vou parar ali com 50 anos que nem você parou, entendeu? Tipo, não olha pra mim. E por isso que eu acho que, assim, sinceramente, eu digo que em algum lugar ela não me levou, não, sabe? Como assim? Não entendi. Repete. Ela não me levou pro ar. Eu acho que, assim, eu acho que não... É muito difícil uma pessoa levar outra. Eu acho que a pessoa tem que, de uma certa forma, querer. E, no meu caso, eu só parei quando realmente eu quis, assim, porque ela não conseguia me convencer. Na verdade, às vezes ela até me irritava, assim, com uma insistência. É claro que ela era um exemplo para mim, e hoje em dia muito. Mas eu acho que foi importante para mim, eu acho que é um grande motivo para eu ter ficado,
eu ter ido quando eu senti que não estava dando mais e eu precisava parar. Então foi uma atitude que eu tomei por mim mesmo, sabe? É claro que ter o exemplo é muito importante, como eu considero hoje que eu sou um exemplo para algumas pessoas que eu adoraria que fossem também, né? Por que o exemplo é importante? Me fala aí, me explica isso, explica pra gente melhor isso. Então, eu acho que a gente vira um exemplo porque a nossa vida muda e a pessoa enxerga como é possível parar, né? Porque para mim era impossível parar. Eu não conseguia visualizar a vida sem beber, sem aquela bebida, sem aquela dinâmica do álcool, né, na vida. Para mim era uma coisa assim, institucionalizada, né, na vida. Todo mundo bebe, todo mundo bebe, eu bebo também. Todo mundo bebe, como é que eu vou comemorar alguma coisa sem beber? Como é que eu vou sair de um trabalho e não beber? Mas para mim não significava a prisão que depois eu fui percebendo que era, né? Então, quando você vê alguém que para de beber, principalmente alguém que bebia muito, né? Você toma um susto, assim, você fala, caramba, é possível, né? Quando você entra no ar, você vê o quanto é possível parar de beber. Termina que depois eu vou perguntar uma coisa para sua mãe, fala. Não, mas e aí o que eu ia dizer de exemplo também eu acho que é isso, assim, você estar ali para mostrar para alguma outra pessoa que tem um caminho, né? Que tem uma possibilidade. Muito legal isso, gente. E ter essa possibilidade dentro de casa deve ser muito forte, né? E você percebia, aí você decidiu que você ia parar de beber e aí você foi pro ar? Você foi direto pro ar? Você não pegou nenhuma outra via? Por que você decidiu ir para o ar? Eu já tinha pesquisado, já tinha ido no Google, aí vi que tinha um perto da minha casa. Cheguei aí, mas não consegui encontrar e... Enfim, não subi, não entrei na sala. Aí foi 4 anos depois, foi 2012, 4 anos depois, eu, pelo exemplo de uma pessoa conhecida que eu vi no Facebook botando, estou há 1 ano sem beber. E era uma pessoa que eu já tinha trabalhado. E eu fiquei perguntando, você parou de beber? Não. E nos encontramos numa reunião de aniversário. E eu peguei e falei, já tinha tido essa conversa do bar com o George. Foi logo em seguida eu parei de beber. Depois dessa conversa, foi nesse ano. Depois dessa conversa que ele perguntou para você se você achava que ele tinha problema com bebida? Isso. E a minha dúvida foi, o que você respondeu? Eu respondi, temos. Você lembrava disso, Pedro? Não, ele não lembrava. Não. Ele não lembrava. E eu falei, olha, temos, e a gente vem de uma linhagem de bebedores. Então você já entendia isso, né? Já entendia. Você já sentia dentro de você que tinha alguma questão ali? Já tinha. Coisa demais. Já tinha essa certeza, entendeu? Mas assim, não sou eu que vou obrigar ninguém. Claro. É isso que a gente aprende, né? E é o que dá certo, é o outro... você ser espelho do outro. Então, esse meu amigo que eu acompanhava me inspirou. E eu encontrando com ele, ele falou, vou te levar numa irmandade. Lá perto da sua casa tem. Eu falei, eu sei que tem, não consegui ir. Ele falou, então você vai comigo. Obviamente, assim, o Pedro falou, minha mãe ia para um lugar. É isso que eu estou falando. O meu alcoolismo, a minha relação com o álcool me levava para lugares muito tristes, sabe? Eu ficava, uma coisa de passado, aí chorava, aí, chato, e ficava palestrinha. Já sou um pouco palestrinha, gosto de falar. Então, o álcool vinha e me deixava, solta sabe? Solta na pista, exatamente. Falante, mas um falante chato, uma coisa...
uma coisa, uma atividade mental lenta, sabe? Então, não era legal. Não é legal para filho. Filho não gosta, assim como a gente também não gosta, mas para filho é pior ainda. Eu acho isso. Eu Por que você acha isso? Porque a mãe, né? Pô, a maternidade, já que a gente está falando disso, eu sempre quis, né? Eu sempre... a maternidade, assim, é uma coisa difícil, é uma situação construída. Ninguém para mim, né? Eu não acho que eu tinha instinto maternal. Eu acho que é uma coisa construída. Eu fui aprendendo a ser a mãe legal para esses filhos. Eu acho que cada mãe, ela vai aprendendo com seus filhos, né? Então, eu queria ter essa troca com eles. Então, e eles já adultos, então não dava para ser uma mãe bebum. Não dá para ser. A maternidade, para mim, pelo menos, né, que também sou mãe, assim, ela pressupõe um enraizamento. É necessário que você tenha os pés no chão, né? A gente estava conversando um pouquinho sobre isso. E como você ter os pés no chão se os teus pés não estão no chão, né? Como é que você vai orientar os filhos se os seus... Você concorda um pouco com isso? Sim, é uma relação espiritual também. Então, como que eles vão... O Pedro, que eu já tinha tido essa conversa sobre álcool, como ele vai confiar em mim se no fundo ele sabe? Porque um bebum reconhece o outro. Tá. Um alcoólatra... Então, ele sabe que eu não sou confiável. E, de fato, não dá para confiar. Não dá. Então, estremece as relações. Entendeu? As minhas opiniões, a minha visão de mundo. Então, parar de beber, ficar sóbria, porque não é parar de beber, né? Eu gosto muito dessa palavra sobriedade. Até hoje eu ainda estou em tratamento. Já não bebo há 8 anos, mas eu cuido da minha sobriedade, eu cuido da minha espiritualidade. Porque para falar besteira, fazer bobagem, eu não preciso beber, não. Entendeu? Então, é muito complexo essa coisa do álcool. É muito complexo. Então, cada um tem a sua questão, né? Na minha vivência com álcool, me levava para um lugar deprimido. É um depressor fortíssimo. Pode falar. Então, eu queria ser essa pessoa deprimida, até porque a nossa relação, minha com os meus filhos, não era uma relação deprimida. Não queria que fosse. Eu queria que fosse uma coisa, pode contar comigo. Tamo aí, a vida é legal, a vida é cheia de dificuldade, mas a gente está junto. É essa maternidade que eu quero, entendeu? Assim, não preciso também me fazer de forte, mas a fragilidade que o álcool me colocava, era uma fragilidade da humilhação. Entendi. Entendeu? Que para um filho era difícil de assistir, né, Pedro? Tem uma coisa muito interessante, assim, como o álcool e o uso frequente do álcool, assim, para mim, você vai normalizando comportamentos para justificar a sua forma de beber. Então você fala, eu sou assim, eu falo assim, e aí você já vira aquela piada, olha já o gel... Olha, abrindo meu anonimato. Olha o Pedro daquele jeito dele, e lá vem, né? Aí começa as piadinhas e tudo. Então, hoje em dia, eu sóbrio, eu quando vejo um bebum, como eu era, que eu me identifico, eu falo, gente, a pessoa fica assim e acha que tá arrasando, que tá falando, que tá... livre! Que está livre, que está hilário, entende? Então, eu acho que é isso. Você vai normalizando comportamentos e que são comportamentos que tentam ser o que você gostaria que você ser, né? Por exemplo, eu adoraria, sempre quando eu bebia, eu adoraria ser o cara interessante, o cara que fala coisas interessantes. E em algum momento, em algum lugar não conseguia, porque me escapava, dia seguinte eu falava, o que eu falei, o que eu fiz? E hoje em dia eu consigo cada vez mais ser a pessoa que eu gostaria de ser. Que é uma pessoa que vai nas coisas, que frequenta
o aniversário de alguém, uma festa e tal, e fica ali com dignidade, sabe? Consegue ser uma pessoa divertida, porque é isso, a gente fica nessa ilusão que vai perder a criatividade, vai perder o charme, e pelo contrário, né? O álcool que me fazia perder todo o charme. Então, eu acho que esses comportamentos que eu falei aqui da minha mãe, e eu estou falando agora de mim, a gente não consegue enxergar, né? Porque a gente precisa beber, a gente quer beber, a gente não quer interromper isso. Então, a gente é preciso normalizar coisas que não são normais para justificar a forma de beber, sabe? Que é um lugar de anestesia, na verdade, né? É o que vocês têm falado. Agora, eu queria voltar só um pouquinho, assim... Sua mãe falou sobre a questão da maternidade, como era para ela. E eu acho que a gente está na hora do intervalo, né? É bom, é bom. Então a gente vai para a hora do intervalo, rapidinho, e a gente volta. A gente não sai daí não, porque o papo tá ótimo. É uma mãe e um filho falando sobre a recuperação em Alcoólicos Anônimos. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, 9º andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Então, gente, a gente está voltando aqui para o segundo bloco no programa Falando de AA sobre o assunto mães e filhos em recuperação em Alcoólicos Anônimos. E aí Pedro estava contando um pouquinho da história dele e eu queria entender se ele já falou que ele percebia no alcoolismo ativo, né, que a sua mãe ficava mais alterada da mesma maneira que você, mas da mesma maneira como todo alcoólatra na ativa. E depois que ela parou de beber, o que você... o que mudou na relação de vocês? Mesmo você ainda estando bebendo, você sentiu o quê? Porque ela falou que ela se sentia ausente e depois ela conseguiu se aproximar mais da maternidade que ela desejava para ela, né? E você sentiu essa diferença quando ela parou de beber? Na relação de vocês mesmo? Ele tá sem áudio. Só um minutinho, Pedro. Só um minutinho. Tá? Opa, agora voltou. Vamos lá. Você me ouviu, Pedro? Ouvi. Então, na verdade, é isso que como eu estava falando, quando ela parou de beber, eu senti um super alívio, né? Uhum. Porque realmente ela ficava presente nas situações e sabia que não ia rolar aquele descontrole. Mas aí começou realmente, ela começou a perceber o meu alcoolismo e isso foi virando uma coisa horrível para mim, né? Porque realmente aí a gente se distanciou muito, assim, porque eu comecei a beber mais da forma como eu bebia e tudo, e eu não queria conviver com uma pessoa que não bebe, né? Então para mim era muito difícil assim, conviver com a minha mãe, porque ela, de uma certa forma, mostrava o meu alcoolismo, assim, muitas vezes... por exemplo, muitas vezes eu encontrava com a minha mãe e o ideal seria eu não beber, né? Ficar uma tarde sem beber, uma noite sem beber, e eu não conseguia, entendeu? Eu dava um jeito de beber, eu tomava uma bebida e aguentava ela reclamando, mas eu bebia, sabe? Era realmente assim, era sempre uma situação, assim. Mas isso não me impedia de beber, não, sabe? Na verdade, a minha história é que realmente, há 2 anos atrás, mais ou menos, começou a ficar muito ruim a forma como eu bebia. Eu tinha muitos apagamentos, eu comecei a realmente não conseguir não beber, né? Eu falava que não ia beber quando estava bebendo. Realmente virou assim virou uma chave, que assim, já há muitos anos eu tenho essa chave, assim, mas em algum lugar começou, para mim, né, a ficar um lugar diferente, assim,
de sofrimento, de vergonha. E de perigo, né? Apagamento. E de perigo, já né? Já não era mais tão engraçado. Eu acordava e tinha mais noção do risco que eu corria, porque eu, por exemplo, estava em São Paulo em cartaz e pegava um Uber, não lembrava como eu tinha pego esse Uber no meio do centro de São Paulo, entende? Então, mano, realmente é muito perigoso, realmente, as situações, e que não pareciam perigosas, era da vida, era da balada, né? E, na verdade, eu já tinha tentado parar de beber várias vezes e rapidamente voltava, falava, fiquei um pouquinho sem beber, voltava a beber. E aí chegou para mim, foi no meu aniversário, né? No dia do meu aniversário. Foi um aniversário que eu marquei assim cedo no bar, sabe? Assim, a começar cedo. 3 da tarde no bar, numa quarta-feira. Meus amigos assim, pô, 3 da tarde, é isso aí, vambora. Eu tava assim já, né? E aí foi um dia que realmente eu tenho a sensação de não conseguir parar de pedir a dose, que eu gostava da dose, né? Que dava aquela decolada, e acordar no dia seguinte sem lembrar. Eu tinha esquecido todos os meus presentes no bar, sabe? Depois que eu fui que eu fui lembrado, né? Que eu tinha voltado andando, eu tinha ido para uma outra festa, para um outro lugar, depois eu fui andando para casa, 3 bairros andando, enfim, uma situação assim que aí eu falei, eu preciso parar. Aí eu liguei para minha mãe. Liguei para minha mãe, e aí a gente conversou sobre isso, eu vou parar, mas eu não vou em grupo nenhum, não. Entendeu? Vou fazer do meu jeito aqui, eu sei que eu tenho problema. Aí eu fiquei uma semana, assim, a indústria do álcool, a questão, todo é um problema, tem álcool por toda parte, o álcool é um vilão do mundo, tarará. Até que uma semana sem beber, chegou num sábado, eu acordei assim, com mau humor, que a minha mãe falou, vamos no grupo. Eu falei, não vou em grupo nenhum, e pá, aí briguei com ela, falei, sai daqui, expulsei minha mãe da minha casa. E aí liguei pro meu irmão para reclamar da minha mãe. Falei, vem aqui. Aí ele foi pra minha casa. Não, porque minha mãe quer que eu vá em grupo. Aí foi quando meu irmão, que tinha passado por algumas comigo também, ele morou comigo uma época, situações mil, assim, deu bebendo, deu enchendo o saco, né? E aí meu irmão falou, ela tá certa. E aí eu falei, não, mas... Ele falou, cara, acho que você tem que ir no grupo, sim. E aí eu falei, sai daqui. E aí foi quando meu irmão falou, quê? O que você tá fazendo? Você tá me expulsando da sua casa? Aí eu falei, não sei. Também, aí eu percebi o que eu tava fazendo também. Então eu percebi o que tá, assim... A força, né? Assim, a potência do alcoolismo. Como eu tava desequilibrado, entendeu? E assim, como que eu ia ficar sem beber, brigando com todo mundo? E aí eu me rendi. Foi quando eu falei... Aí eu liguei pra minha mãe e falei, vamos? Que horas que tem reunião? Agora? Vamos. E aí, cara, foi realmente a primeira vez que... Eu já tinha ido por causa de ficha dela, mas eu lembro de sentar, assim, na última fila, assim, da sala, assim, puto da vida, né? E aí eu lembro de ler uma placa, assim, no grupo, o silêncio faz parte da recuperação. E foi quando eu percebi que eu tava falando muito, né? E precisava escutar um pouco e perceber, assim, minha dificuldade, né, de lidar com a sobriedade. Não ia ser fácil, entende? Mas aí eu lembro muito da minha mãe, que entregou minha ficha, né? E eu lembro dela falar assim, para sentar aqui tem que baixar a bolinha. Falando assim, né? Mas eu me identificando e tal. E aí quando eu sentei realmente a primeira vez para fazer uma partilha,
eu senti uma emoção, porque realmente eu percebi o quanto que eu estava, né, tomado pelo alcoolismo, que a parada estava ditando a minha vida, e o quanto que eu demorei para aceitar isso tudo, e senti ao mesmo tempo um alívio de tipo, cara, eu acho que aqui eu vou conseguir ficar sem beber. Ai, que lindo, gente. Então foi quando começou aí a minha trajetória, assim, de conseguir um dia de cada vez estar sem beber aí quase 2 anos. É realmente inacreditável um pouco para mim, sabe? Mas é possível, é possível. Agora, é isso, aí a partir desse dia, realmente, eu e minha mãe, nós viramos companheiros, né? É engraçado, né? Muito. Porque antes vocês eram companheiros de copo, né? E agora são companheiros em sobriedade. Gente, eu tô num misto em querer fazer milhões de perguntas e só ficar ouvindo vocês. Não sei se o Geraldo tá assim, mas eu tô assim, tá achando tão lindo. Cris, deixa eu te perguntar uma coisa. E na hora que o Pedro te ligou, no sufoco, no desespero, mesmo não aceitando ir ao grupo e tal, qual foi a sensação? Foi uma felicidade, né? E eu nem acreditava. Eu falei, bom, chegou o dia, né? Chegou o dia, porque lá naquele dia que a gente estava bebendo junto, que ele perguntou se ele tinha problema, eu fiquei ali com aquele copo na mão, pensando, gente... Eu respondi meio fazendo piada, nós temos, só que era uma piada triste, e eu fiquei ali pensando, como eu vou falar para ele que ele tem problema se eu mesmo estou aqui bebendo? Então, ali eu meio que sabia que eu ia parar. Então, é como se aquele dia e o dia que ele falou para mim, claro que eu não fui pro AA por causa dele. Sim. Primeiro eu fui cuidar de mim. Sim. Porque eu sabia que não dava para falar para ele não beber, eu bebendo. Então eu fui lá para ver qual para fazer o que eu tinha para fazer, que eu sabia que era minha história, que eu tinha que cuidar. Porque eu já vinha de toda uma linhagem de bebedores. Né? Vamos embora. Tudo era um motivo de abrir uma bebida. As histórias né? são muito semelhantes quando vocês contam, é muito interessante. Então, mas é uma quebra de padrão. E eu me lembro do... Bom, você perguntou o que eu senti. Eu senti essa... Como é que eu vou te dizer? Como se fosse 2 acontecimentos. Uma coisa fez parte da outra. Sabe? Quando você fala assim, porra, é para isso que eu tô aqui. É para chegar nesse lugar. Mas é óbvio que eu não tenho nenhum poder, nenhum controle sobre ele, sobre as decisões dele. Então, quando a gente foi junto, eu me lembro que eu fui até meio calada, assim, né? Não ficar falando, não ficar... Sim. E aí começou a história dele. Então, quando eu cheguei no grupo, tinha a pessoa coordenando, era uma companheira lá, e eu estava até nervosa. Toda a experiência que eu tinha, parecia que eu não sabia o que dizer para ele. Então, eu cheguei para ela, pedi ajuda dela, né? Porque é isso, lá, todo o programa de AA, ele me ensina a lidar com as questões, né? As minhas inseguranças, os meus medos. Eu, na verdade, eu estava com medo. Eu já estava com medo dele ir e não ficar, não conseguir. Claro, muitos medos, né? Muitas questões, né? Eu queria muito, mas ao mesmo tempo, como é que eu vou obrigar, né, essa pessoa adulta a fazer o que eu quero? Então, não basta eu querer. Então, o programa dos 12 Passos me ensina que as coisas são maiores do que eu. Então, eu fui lá, cheguei para a companheira que estava coordenando aquela reunião. Obrigada. E eu falei, olha, esse aqui é o George, ele é meu filho, eu estou um pouco nervosa, não sei o que falar, não sei o que fazer. Ela falou, deixa com a gente, entrega aqui que a gente vai cuidar dele. Ai, que lindo, gente. Então é isso, né? Até a frase de AA, né? Se você não se ama, a gente vai te amar por você. Enquanto você não se ama, enquanto você não consegue, a gente está aqui para te levar.
né? Dá a mão. E eu até me emociono um pouco, porque isso aconteceu comigo. Não estou emocionada só por ele. Eu estou dizendo assim que é uma coisa que realmente dá certo. E o meu primeiro dia lá, que eu já, inclusive, quando meu amigo me levou, e depois se tornou meu padrinho, eu já estava arrependida. No primeiro dia eu falei, vou ficar aqui só esses 90 dias, porque os companheiros falam, 90 dias, 90 reuniões. Vem o máximo que você conseguir para aquela ideia, para a ideia da sobriedade entrar em você. E é uma coisa espiritual também, tem coisas maiores do que nós, né? Então, eu já estava arrependida. Eu falei, não, vou ficar aqui fazer um detox, né? E vou mostrar que eu não tenho problema. Olha que loucura, como é uma briga, né, dentro da nossa cabeça. Porque eu sabia que eu tinha problema. Eu já tinha ido lá por causa disso. Sim. Eu queria essa ajuda, mas ao mesmo tempo eu não queria. Era uma negação, uma loucura. Tipo, porra, não. É uma briga interna com as vozes da minha cabeça. Então, e eu acabei ficando, porque as companheiras, agora vindo mais para o lado feminino, tinha algumas mulheres, né? Antigamente, lá no início do ar, não tinha. Era o alcoolismo feminino era muito escondido, né? Até velado, hoje, né? Sim. Velado. E, enfim, porque nós, mulheres, realmente passamos mais perigos até, né? Com certeza. Uma situação de... Mas isso é outra conversa. Aí as companheiras lá falaram para mim, contaram a história delas, me chamaram num cantinho depois da reunião e falaram, fica com a gente para você quebrar esse padrão familiar. Isso vai ser quebrado a partir de você. É uma nova história que você vai escrever. E é isso. Tamo aí, estamos na luta, estamos escrevendo. E vocês fazem recuperação no mesmo grupo? Como é que é isso? Então, eu acho que a partir desse dia que eu fui no grupo, realmente para mim foi muito importante, porque também, primeiro que eu fui porque eu queria, parará, e aí eu fui entender que também não é a coisa da minha mãe. Entende? É um grupo, e aí eu fui conhecendo os companheiros, conhecendo a dinâmica do grupo e gostando de estar. É claro que foi isso. No meu início, foi muito importante. Eu comecei a frequentar a reunião das 8 da manhã, porque era uma coisa que eu nunca faria. E hoje em dia eu já não faço. E de manhã. Mas para mim, no início, foi importante para mudar radicalmente a minha rotina, e a reunião de manhã é muito boa. Mas a reunião de manhã é uma reunião que a minha mãe frequenta. Então, no início, ela me falou, então eu estou deixando de ir para você ficar à vontade. A gente teve um pouco no início essa não frequência. Uhum. Mas hoje em dia eu acho que não tem muito isso não. Hoje em dia a gente a gente tem uma independência um do outro, no grupo e na nossa recuperação, né? Assim, cada um faz... A recuperação é individual, né? Então, acho que tem um caminho que cada um vai trilhando e tal. É claro que a gente se ajuda, a gente conversa. Ela me ajuda muito e tudo, mas, assim, o legal é isso. Assim, hoje eu vou no grupo sem falar, sem saber se ela tá, se ela não tá. Ela chega lá, eu tô, né? Assim... E não tem constrangimento na hora de partilhar, nada disso? Coisas... É sugerido? Como é que é isso? Não, no meu caso, eu não tenho nenhuma questão. As minhas partilhas normalmente não tem muito a ver com ela. Na verdade, ela deixou de ser uma pessoa, um ressentimento da minha vida, sabe? Que bonito. Que ela tá rindo era, aqui. né? Eu fiz até uma reparação com a minha mãe, né? Porque a gente vai percebendo, né, como o comportamento tem uma coisa muito interessante, porque os meus amigos e tudo, claro, eles ficavam preocupados, eles falavam, pô, tá bebendo muito. Na verdade, eu percebi que eu estava bebendo demais quando meu amigo que mais bebe falou, porra, tá bebendo muito, né? Eu falei, porra, eu fiquei puto, né? Falei, porra, obrigado pelo feedback. Falei pra ele. Mas muito bom. Mas hoje... até me perdi. Como é que foi essa reparação? Eu fiquei com a reparação na cabeça. Reparação. Eu fiz a reparação porque eu percebi que, assim, meus amigos ficavam, você bebe muito, né? Tá bebendo...
Mas a minha mãe, ela não dormia, entendeu? Quando teve um dia, por exemplo, que eu saí e não dormi em casa. Dormi na casa de outra pessoa, parará. O que, assim, beleza, até... Assim, eu, na sobriedade, eu não faria isso. Eu ligaria ou voltaria para casa. Quando eu bebia, depois do primeiro gole, realmente eu não sabia muito o que ia acontecer. E muitas vezes o que acontecia eram coisas dessas, assim, dormi na casa de fulano, sabe? Vou fazendo as coisas. Quando eu cheguei em casa, a gente estava morando junto até, era um pós-pandemia, assim. Ela estava desesperada, claro. onde é que você estava? E eu, pelo amor de Deus, eu estava na casa, sabe? Eu estava também, fiquei assim meio, sei lá, não te devo satisfação. Mas isso é um caso, por exemplo, de uma pessoa que está doente, né? Por causa da outra que fica ali vivendo loucuras, aí vai, como dizem, né? A doença não é contagiosa, mas ela é contagiante. Total. Porque fica a família toda ali com medo do que pode acontecer. Como também com o meu irmão aqui que eu falei, teve várias situações de eu estar... são coisas meio bobas, mas que hoje em dia você percebe que é meio bizarro. Eu estava assistindo um prêmio, bêbado em casa, aconteceu uma coisa emocionante lá, uma mulher ganhou, né? Eu comecei a gritar, entendeu? Um sentimento fora do tom. Eu falei, e meu irmão saiu do quarto achando que tinha acontecido alguma coisa. E eu falei, não, sou só eu aqui, eu tô achando emocionante. Mas, sabe, um cara perturbando os outros, sabe? Perturbando a vida. Então é isso. Eu era um alcoólatra que estava ali constantemente preocupando minha família, sabe? Então, e a reparação, né? É você, na verdade, chegar para a pessoa, contar uma situação, por exemplo, essa, eu falei que eu dormi fora de casa e tal, e só falar, por causa de coisas como essa, eu tô aqui fazendo uma reparação e tal, e aí deixar a pessoa falar e tal. E minha mãe falou, não, nem lembro, né, e tal. Mas é importante, assim, né, colocar, assim, as coisas. Então, hoje em dia a gente tem uma relação de companheiros, mas eu acho que também cada um tem a sua recuperação, né? Eu acho que é muito individual mesmo. Interessante, né? Porque essa cumplicidade parece que sempre existiu de uma forma e agora de uma forma em sobriedade, o que é maravilhoso, né? E como é que... Inclusive sobre isso que o Jorge falou, sobre a recuperação individual, eu, inclusive, até vou abrir aqui o que o Pedro falou. Eu vou abrir aqui uma coisa que eu sempre... Eu tenho me espantado e, ao mesmo tempo, achado um barato, porque, como ele falou, que a boa notícia da doença que se espalha pela família é que a recuperação ela também se espalha, né? A coisa boa, a saúde, né? A sobriedade, né? As relações, elas se recompõem. E foi uma surpresa, porque a recuperação dele, a entrada dele... me fez abrir os olhos, me chamou a atenção para pontos da recuperação que eu não dava atenção. Então, eu gostei muito ainda estou trabalhando o meu lado espiritual, por exemplo. Eu sempre fui uma pessoa muito do racional, do teórico. Embora eu seja uma pessoa espiritualizada. Eu tenho as minhas crenças, assim, mas eu tinha uma autossuficiência, tipo, deixa comigo que eu resolvo. Eu sou assim. Desde criança eu sou assim. Vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer. A maternidade também foi assim. Eu fui estudar, eu fui saber como é que é, e para construir a minha própria maternidade. Sempre quis me aprofundar muito nas questões, mas essa intelectualização... às vezes é ruim, sabe? Hoje em dia eu não quero mais explicar o meu alcoolismo. Eu quero fazer a minha recuperação. Eu vou ao grupo, eu faço meditação, eu busco, né, a oração, coisa que eu não fazia.
Eu nem tinha muito, não acreditava muito, não, deixa. Eu falava assim, deixa Deus sossegado, o que Deus está preocupado comigo? Sabe, eu tinha umas coisas assim, metida, né? Um ego, né? Doença do ego, do egocentrismo. Então, ele, por exemplo, ele já chegou muito mais rendido que eu. Ele chegou entregue, querendo, sabe? Frequentando com vontade. Eu tô há 8 anos, mas eu tive meus momentos assim, sabe? De mais devagar, mais descrente. Eu não cumprimentava ninguém, sabe? Uma coisa assim, um humor meio estranho. E assim, ele me trouxe isso, tipo, pô, relaxa aí. Para de ser tão, sabe, cri-cri. Haja tranquilamente, procura coisa boa. Para de ser pessoa que quer questionar, sabe? Eu sou essa pessoa cri-cri pra caramba. Aprenda a rir de si mesmo. Eu não sabia rir de mim. Por isso que eu buscava essa compensação, né? Muitas vezes o álcool ele é uma compensação das minhas fragilidades. Então, bebendo, eu também queria ser engraçada, fazer piadinha, botar apelido nos outros. Eu era assim, entendeu? Então, era uma outra persona que hoje em dia eu busco, né? Eu estou buscando ser uma pessoa agradável, ser uma pessoa bem-humorada. Eu não sou naturalmente bem-humorada. Mas assim, tô adorando esse papo aqui. Que bom, porque ela falou que ela tava super nervosa, gente. Agora eu tô amando. Quero ouvir toda semana. Agora, deixa. Que bom, que ótimo. E a família, gente? A gente está aí 5 minutinhos. E a família agradece o restante da família? Os irmãos? Como é que tá isso? Fala pra gente. Fala, Pedro. Pois é, muito legal isso que a minha mãe falou de como a recuperação é contagiante mesmo, né? Assim, eu sinto... na verdade, você também um ótimo feedback quando você para de beber, você vê o alívio das pessoas, né? Quando você vê que as pessoas ficaram aliviadas, você fala, bom, realmente, então acho que eu estou no caminho certo. Todo mundo faz, graças a Deus. Então... meus irmãos ficaram muito agradecidos, né? Minha mãe também. Então, eu acho que é isso. A recuperação ela é uma busca por ser uma pessoa melhor, por ser uma pessoa mais presente, mais confiável, mais digna, né? E é impressionante como é verdade, assim, né? Outro dia eu falei isso, assim, que é isso, o álcool tá aí ainda, né? Outro dia eu fui numa reunião de trabalho, entendeu? Cheguei e já tinha uma pessoa bebendo. Aí eu, Aí, não era trabalho? Pega ali. Eu falei, não, obrigado, não quero. Não. Aí quando eu vi, tava todo mundo bebendo. Eu acho que também eles botam uma bebida, às vezes, para dar uma relaxada pra pessoa ir aceitando tudo que... Então, o álcool tá aí. Aí, nesse dia, foi um dia que eu pensei assim, cara, como que eu consegui, né, cara, ficar assim, como que eu tô conseguindo? Porque também tem isso, eu queria dizer também que não tem nada resolvido, né? A gente está falando aqui como, foi tudo... É um dia de cada vez. Só por hoje, né? Só por hoje, sabe? Tem que estar o tempo inteiro reafirmando esse propósito, sabe? Eu sei que eu sou um alcoólatra em recuperação, então eu preciso estar o tempo todo vigilante, né, quanto a isso. Mas eu fiquei pensando esse dia, como é que eu estou conseguindo? Eu estou conseguindo porque fica bom. Fica bom. Se ficasse ruim, se ficasse um saco, eu voltava a beber. Total. Não tá maravilhoso, entendeu? Eu tenho hoje em dia uma vida com uma presença, eu consigo perceber meus comportamentos. E assim, mas ao mesmo tempo, só ficar bom também não é o suficiente para mim. Não é o suficiente, entende? Porque outras vezes eu já parei de beber 5 meses, 1 mês, 2 meses, ficava bom, mas rapidamente, como ficava bom, eu falava, bom, então agora eu posso voltar. E voltava a beber. Então o grupo, ou sei lá, uma ajuda que seja, para mim é fundamental. Sozinho realmente eu não consigo ficar sem beber, sabe? Maravilha. É muito forte para mim. Então assim, fica bom. Mas para mim é muito importante uma ajuda, assim. Então é isso, assim, hoje em dia é muito bom para minha família eu estar sóbrio,
e tá compartilhando isso com a minha mãe também é uma bênção, sabe? Bacana. Ô, Cris, então pra gente, eu vou te pedir um minutinho, porque eu tenho que dar uns avisinhos finais. Eu queria que você falasse assim, uma coisa bem breve para uma mãe que tem um filho que tá nesse alcoolismo ativo, o que você diria? Procurar ajuda para ela. Procurar conhecer o que é o alcoolismo. Tem os grupos de Al-Anon, né? A gente já teve aqui o pessoal de Al-Anon falando. É maravilhoso. E sabe que eu nunca fui, mas eu tenho vontade, porque como eu tenho toda essa trajetória de família, né? Então, é muito bom você entender. Hoje eu vejo que ir a um grupo me abriu a cabeça, né? Você entender como é que você tem que se relacionar com essa pessoa que está com essa situação. Porque talvez a pessoa mudando o próprio comportamento, por exemplo, uma mãe que tem um filho com problema, e ela entendendo o que ela pode fazer para ajudá-lo a, de repente, achar recuperação para ele. Né? Então, no meu caso, como eu bebia, e se investigar também, porque às vezes a própria pessoa precisa de ajuda, tanto pelo uso de álcool e outras substâncias, né? Também pode ser, quanto a sua ajuda de codependência emocional. Então, de repente, procurar uma ajuda dessas irmandades paralelas de 12 passos, né? Al-Anon. É muito bom. Maravilha, gente. Muito obrigada. Então, assim, lembrando que agora a gente também está no canal do YouTube do Escritório de Serviços Locais do Rio de Janeiro. Então, segue a gente lá, toca o sininho, compartilhe, para que a mensagem de força, fé e esperança seja levada a cada vez mais pessoas, gente. E no aplicativo AARJ, que é acessado pelo celular, você encontra os endereços dos grupos presenciais do Rio de Janeiro. E pelo site aa.org.br, os endereços presenciais e eletrônicos dos grupos do Brasil. Linha de ajuda no Rio de Janeiro é 21-2253-3377. Gente, vai no canal do YouTube se vocês quiserem assistir novamente todos os programas que a gente já fez até hoje. São 18 programas que vão ser semanalmente postados lá. Muito obrigada, Cris, obrigada, Pedro. Valeu, Geraldo. E até já. Beijo.